Graças e paz, povo de Deus. É uma honra estar aqui hoje. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Fico feliz demais. Falar também sobre o Estevão também. O Estevão foi um grande mestre passado. Tive a honra de trabalhar alguns anos atrás, nos anos 90, final dos 80 para 90, e junto com ele. Ele era o líder da igreja Assembleia de Deus em São Luís, e ele nos deixou, assim, grandes lições. Bom, eu trouxe para os irmãos uma mensagem. E eu espero que essa mensagem alcance o coração de todos vocês essa noite e que ela frutifique na vida de vocês de alguma forma. Mas quero dizer que minha mensagem não é uma mensagem rebuscada. Desde já, não espere do pregador que pregue aquela mensagem linda, rebuscada. E que seja tão profundo como as águas do mar. Mas eu quero, de alguma forma, dizer para vocês que o Senhor sempre estará no comando de todas as coisas. Eu queria que você abrisse as Bíblias. A gente pode abrir. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? É um versículo muito conhecido. E ele nos arremete, todo mundo, quando fala de fé, já sabe que essa história da fé nos arremete à história de Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Bom, esse versículo, muito pequeno, mas bastante interessante, diz que não existe nenhuma outra forma de agradar ao Senhor se não for através da fé. Todo mundo aqui conhece a história de Abraão. E na história de Abraão, a gente vê aquele encontro dele característico com o Senhor, que começa ali no capítulo 12 de Gênesis. Ali Abraão aparece, no capítulo 12, e ele começa a desenvolver uma amizade com o Senhor. Essa amizade vai custar caro para Abraão. E, como sempre, toda amizade que é feita com Deus nos custa caro. Ela não é uma amizade simples, feita com qualquer homem que no final de semana se encontra em algum lugar e diz: olá, como você vai? Tudo bem? E o outro diz: vou, tudo bem, e retorna para casa. Não é uma amizade do tipo fictícia, onde as pessoas possuem amizade umas com as outras, postando em redes sociais, e alguém do outro lado vê, aí o outro diz: vou marcar fulano porque ele é meu amigo. Essa não é a amizade de Deus. Embora seja essa a nossa amizade na leitura do nosso mundo muito comum do nosso tempo. Bom, a amizade de Deus com Abraão era uma amizade do tipo bem diferente. O Senhor chega para ele, todo mundo conhece a história, vou só recapitular. Ele diz: eu quero que você saia da sua terra. E Abraão diz: tá bom, eu vou sair da minha terra. Ele obedece sem perguntar duas vezes. Abraão obedeceu a Deus pela fé. E tem uma coisa interessante aqui. Abraão saiu da sua terra pela fé. Não foi pela vontade de ir. Ele não sentiu aquela grande necessidade de ir. Que vontade
tamanha tomou meu coração de ir para essa terra estranha. Seria mais fácil Abraão ficar no seu lugar de cômodo e ali adorar o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que ele já estava a caminho, ele disse: eu quero teu filho, depois de ele ter dado um filho para ele. E depois de anos prometendo um filho, ele disse: agora eu quero teu filho. Abraão disse: tá bom, eu vou te dar o meu filho. E daí, encontra-se de novo uma coisa interessante, que Abraão não sente vontade de fazer uma coisa simplesmente porque ele deseja. Abraão começa a desenvolver uma amizade tão grande com Deus que ele não é levado pela vontade que ele tem, mas pelo desejo de obedecer. Abraão nos ensina essa lição, que a nossa amizade com Deus nos deve caminhar para Deus não com as nossas vontades, mas o desejo de somente obedecer. Essa é a parte mais difícil de seguir o Senhor. É obedecer. Essa é a pior de todas as lições. É a lição da obediência. Porque pela obediência, muitos de nós já sacrificamos muito de nossas vidas. Pela obediência, muitos de nós já tivemos sérios problemas. Por causa da lição da obediência, muitos de nós, talvez, ainda não conseguimos chegar no lugar que a gente queria chegar. E isso se dá por conta do nosso relacionamento com Deus, de acordo com a nossa obediência. Obedecer a Deus, como a gente já viu, não tem a ver com a minha vontade. Exemplo, tem um outro homem que ele acredita que está obedecendo a Deus. E a gente precisa citar esse outro homem, porque ele tem uma característica eu acho que, da Bíblia, dos personagens bíblicos, esse para mim, é o mais desobediente de todos. Esse é o pior dos desobedientes. E estamos falando nada menos, nada mais do que Saul. Saul tinha uma intenção incrível. E a gente precisa citar o Saul só para a gente poder fazer um contraponto do Abraão. Porque se a gente não citar o Saul, a gente não consegue entender essa diferença de como é distante esse nosso pensamento de pensar, de agradar simplesmente pela vontade. Por exemplo, alguém diz: eu estou com muita vontade de agradar a Deus. E, de repente, no outro dia de manhã, a vontade passa. Eu estou com muita vontade de pegar tantos reais e abençoar a vida do irmão. E aí a vontade passa. Eu estou com muita vontade de ajudar o pastor na igreja tal dia, porque é o culto, é o dia que tem menos irmãos para ajudar. E a vontade passa. Eu estou com muita vontade de ir ajudar no evento, no culto que faz no hospital, no evangelismo, e de repente essas vontades passam. Saul é o exemplo disso. Saul era um homem cheio de vontades. Samuel chega para ele e diz: olha, você agora é rei. Está na hora de você cumprir com o acordo que o Senhor empenhou por gerações. E falou na boca de Moisés. Então agora chegou a hora e você é o rei. E você tem que cumprir. O que Saul fez? Foi lá e disse o seguinte: pegou o melhor que tinha na terra e disse: isso aqui é o melhor que eu tenho para Deus. Então eu vou levar para o Senhor o melhor que tem na terra. O melhor dos bois, o melhor dos cavalos, o melhor do gado, o melhor das ovelhas, os melhores servos. Eu vou levar o melhor. A intenção de Saul era agradar. Lógico. O coração dele estava cheio de boas intenções. Mas olha só o que Samuel tinha dito para ele: não é para você trazer nada. É para você fazer o que tem que ser feito. Não interessa se você gosta da ideia ou não. Você tem que fazer. Então ele volta com tudo o que é de melhor.
e diz assim, ó, trouxe isso aqui para sacrificar ao Senhor. E Samuel diz a célebre frase, que até hoje vive na cabeça de todo mundo que fala de sacrifício. Exatamente. Sacrifícios, o Senhor não se contenta em sacrifícios, mas na obediência. Então ele diz, obediência eu quero e não sacrifícios. A gente aprende isso, voltando ao nosso personagem, a gente aprende esse negócio incrível com o nosso amigo Abraão, que decide que a vida dele como sacrifício deve ter um relacionamento mais aconchegante com Deus. Ele começa a dividir dia a dia com Deus, ao ponto do Senhor ser tão íntimo dele e dizer assim, olha, eu quero teu filho. Mas por que você quer o meu filho? Ele não pergunta. Ele diz, tá bom, eu vou lá levar o meu filho. E ele nem fala para Sara, porque o capítulo não diz que ele fala para Sara. Ele vai lá e leva o filho dele. Ele sabia que ele não podia causar nenhuma impossibilidade. Ele teria que cumprir a missão dele. E o Senhor deu para ele duas. Uma, sair em busca de uma terra, e a outra, me entrega teu filho. Muito tempo depois, quando o escritor dos Hebreus está escrevendo isso, ele vai colocar Abraão como sendo alguém muito especial para esse capítulo. Tem todos os outros, aquela galeria do capítulo 11 é incrível, tem muita gente ali. E se você parar com detalhes para ler o capítulo 11 e observar todos os detalhes, pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano fez isso, pela fé fulano andou com Deus, Beltrano também, pela fé fulano fez aquilo, pela fé fulano fez assim. O capítulo 11 é incrível, ele é cheio de detalhes de tantas pessoas que tiveram relacionamento com Deus. E essa é a parte bonita do capítulo 11, é que ele quer dizer que as pessoas tiveram um convívio diferente com Deus. Então, todos aqueles que estão na galeria da fé, que é o capítulo 11, eles estão lá como destaque de pessoas que, por quem a vida esteve com Deus. Pois muito bem, quando o capítulo 11 quer relatar isso em Abraão, ele quer dizer que todo verdadeiro adorador, ele é amigo de Deus. Ele tem essa marca. Ele tem uma amizade com Deus como ele não tem com ninguém. E também não é possível, nunca foi possível ser adorador sem se achegar a Deus. Isso também é impossível. Não há possibilidade de adorar o Senhor sem se achegar a Ele. Eu lembro falando aqui de Estevão quando eu cheguei, e às vezes a gente ia para lá, às vezes para ensaiar, às vezes para tocar, e ele dizia, cantem uma música. E a gente cantava a música, ele ficava olhando, às vezes terminava, e ele descia e dizia, essa música não tinha nada a ver com a mensagem. E eu ficava tão chateado, porque na minha cabeça eu estava servindo ao Senhor. Às vezes a gente ia tocar em algum lugar e ele ia pregar. E quase sempre coincidia de eu estar nos mesmos lugares. E ele conhecia a gente pelo nome. Então eu chegava lá e falava, Moisés filho, do filho do irmão Moisés Ferreira e tal. Eu dizia, sim, lá do João de Deus, isso mesmo. Muito bem, filho da irmã Francinete, isso. Ele sabia todos os detalhes sobre quem era quem. Quando a gente ia tocar e cantar, ele sabia sobre quem era todo mundo. Uma coisa que me chamava muita atenção dele era a maneira como ele sabia o nome das pessoas. E como ele conhecia detalhes sobre as pessoas em um tempo em que era muito difícil de saber.
a menos que você tivesse algum tipo de convívio. Então, assim era possível de saber. Então, ele fazia anotações sobre todo mundo. Ele conhecia. Então, ele sabia as músicas, ele conhecia os músicos, e ele dizia, tal dia vai ter um encontro. E ele chegava lá e perguntava, vocês vão? Então, a igreja vai enviar o pessoal para o encontro? Os músicos devem chegar primeiro. A gente chegava primeiro, passava o som. Normalmente, quando a gente passava o som, e enquanto a gente passava o som, ele estava ajoelhado, orando. E ele levantava um pouco antes do culto começar. Às vezes, a gente começava a passar o som umas 3 da tarde. E a gente chegava, ele já estava lá ajoelhado. A cadeira dele tinha uma marca da testa dele, onde ele encostava a testa para orar. E aquilo me chamava a atenção. Eu me perguntava, o que tanto ele tem para dizer nessa oração, que ele passa horas e horas ajoelhado e eu não consigo passar nem 10 segundos. Que tanto de conversa ele tem para dizer que eu não tenho? Um belo dia eu perguntei para ele, pastor, como é que a gente aprende a Bíblia? Eu queria muito aprender, eu queria saber. Gostava de ler, mas eu não entendia nada, absolutamente nada. Ele disse um dia, pegue um livro, ele falava, Belém, pegue um livro que você tem, que você goste, que você se encaixe nele, que você compreenda a leitura dele, que você se identifique com ele e comece a entender a Bíblia através dele. Falei, tá bom. Comecei a gostar muito de Isaías. É o meu livro preferido. E aí comecei a ler Isaías capítulo por capítulo. Depois me apaixonei pela forma como ele citava os versículos. E eu dizia, não pode ser. Como é que ele é um senhor de idade, tão mais velho do que eu, e ele consegue gravar todos esses versículos? Eu sou jovem, não consigo gravar um capítulo desse. E eu comecei a me preocupar com isso. Falei, não, eu vou ter que mudar essa situação também. Daí eu não conseguia. Fiz músicas para conseguir gravar os capítulos. Comecei a gravar imensos capítulos, de músicas e mais músicas. Depois eu já estava cheio de tanto capítulo, eu disse, agora está na hora de fazer alguma coisa com esses capítulos. Eu comecei a compor. Então, na verdade, esse foi o meu convívio, o meu pouco convívio com o Estevão Ângelo. Ele era esse homem que sabia o nome de cada pessoa com quem ele convivia. Só voltando para a nossa mensagem, e me lembrando que minha esposa falou hoje também à tarde, que não é para eu falar muito. Ela disse, se lembre, as pessoas não precisam ouvir você 1 hora. É castigante. Eu falei, tá bom. Então, voltando. Abraão tinha uma coisa muito mais interessante do que imaginamos. Ele estava muito mais além do que todos os outros. Para que Israel pudesse entender qual era o pensamento de Abraão, que foi atrás de uma terra que Deus mandou ele ir, para que Israel entendesse isso, e entendesse essa completa adoração ao Senhor, que é a obediência. A adoração não é tocar, a adoração não é cantar, a adoração não é pregar, a adoração não é nada disso. A adoração é completa obediência ao Senhor. Isso é adorar. Então, Abraão, ele é essa imagem de alguém que vai buscar uma terra, e não é uma terra comum. Então, o Senhor tira Israel, depois de anos de Abraão, tira Israel do Egito e leva Israel para essa terra que tinha dado a Abraão. Depois disso, o Senhor dá uma lei a eles. O Senhor dá todo um código de leis para que eles possam se relacionar com ele, como ele se relacionou com Abraão. Só para a gente ter uma ideia. Depois de tempo em tempo, eles ainda não compreendem. E daí vem Jesus.
Quando o Senhor chega no capítulo 8, e João vai dizer, e ele mesmo fala, pela própria boca dele, ele diz: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Ele diz: Abraão viu o meu dia e se regozijou. Daí os fariseus dizem: mas como que você falou com Abraão? Você não tem ainda nem tantos anos, você falou com Abraão? Ele disse: eu sou, falei com Abraão. Então, o Senhor Jesus, aquele que nós conhecemos como o Todo-Poderoso, que recebeu o poder, toda a glória e toda a honra, ele diz que Abraão viu o dia dele e se regozijou. Ou seja, Abraão sabia qual era a razão pela qual eles deveriam trocar os filhos. Abraão sabia que o Senhor queria dele um enlace familiar. Me dá o teu filho, que eu te dou o meu filho. Vamos fazer um enlace familiar. A partir de hoje, você me dá o teu filho e eu te dou o meu filho. Então, esta obra de Deus feito para o homem e no homem e na graça de Jesus foi dada a conhecer a Abraão há muitos anos. E por isso que Abraão não é somente um homenzinho qualquer que creu. Ele simplesmente viu muito mais do que creu. Porque ele andava com Deus. Adorar é andar com Deus. Então chega o Senhor e diz: é somente em espírito e em verdade. Acabou. Não tem mais essa de você sacrificar, não tem mais essa de você só levantar as mãos, não tem mais essa de você fazer um gesto, ou você pular, ou você virar. Não tem mais essa. Agora é só pelo Espírito. E depois ele acrescenta uma palavrinha: verdade. Então ele vai dizer agora, é em espírito e em verdade. Não existe possibilidade de adorar a Deus sem verdade. Não há nenhuma possibilidade de confessar o nome do Senhor sem a verdade. É possível que as pessoas falem que Jesus é o Senhor, sem que seja do coração. E por que isso é possível? Porque o próprio Jesus disse isso. Naquele dia, as pessoas dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso no teu nome, eu fiz isso por causa do teu nome, eu orei no teu nome, eu preguei, fiz isso. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. É possível que as pessoas digam quem é o Senhor da boca para fora. Então também é muito possível que eu possa cantar um louvor da boca para fora. E quantas vezes eu fiz isso? Muitas vezes. Muitas vezes eu fui à igreja chateado, injuriado por alguma coisa que tinha acontecido, e ali peguei meu instrumento e só cantei e pronto. Porque era meu trabalho. Quantas vezes eu fiz o meu trabalho chateado, porque eu tinha que fazer, eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer. Ou então eu era pago e eu tinha que repetir todo domingo aquele negócio, de domingo a domingo, de domingo a domingo. E eu olhava para os irmãos, os bichinhos, tudo de mão levantada, cantando e adorando. E eu pensava: Senhor, eu não estou sentindo nadinha, o que é isso? Tem alguma coisa errada. O que nos consome é essa doença de a gente achar que Deus não é vivo. E que nós precisamos repetir sempre as mesmas coisas para que isso se torne adoração. Isso não é adoração. O repetir não é adorar. Adorar é a verdade. É o meu estado de verdade no Espírito. É o meu estado de confessar ao Senhor
pelo Espírito do Senhor. Não há possibilidade de se chegar até Deus sem o Espírito do Senhor. Não há. Até para que você tenha alegria, você precisa do Espírito do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Se você quer alegria, até para que você seja uma pessoa cheia de alegria, você precisa do Espírito do Senhor. Então, quando eu digo que a história do Velho Testamento consumada em Abraão, que é o pai da fé, chega até Jesus, e Jesus diz, Abraão viu meu dia e se regozijou, mas agora é assim, é pelo Espírito e em verdade. Ou seja, não dá mais para vocês dizerem, eu sou filho de Abraão e por isso eu vou sacrificar. Eu sou filho de fulano de tal e por isso eu vou sacrificar. O Senhor acabou com essa hierarquia de que eu sou filho de fulano e por isso ele vai me receber. Não existe hierarquia da família do fulano que é especial diante de Deus. É só através do Espírito de Deus. Se há liberdade, é através do Espírito. Se há consciência, é através do Espírito. Se há amor, é através do Espírito. Se há unidade, é através do Espírito. Porque há uma só fé, um só Senhor, um só corpo e um só Espírito. É através do Espírito do Senhor, é tudo através dele. Então o Senhor Jesus agora passa todos aqueles antes que queriam dizer que eles eram adoradores por um funil muito difícil. Ele vai dizer, olha, vocês precisam ter a fé de Abraão e vocês precisam agora entender que é pelo Espírito e pela verdade. E eu sou o filho prometido. A troca de filho que foi feita em Abraão, eu sou o representante desse enlace. Eu sou aquele todo-poderoso, do qual foi falado em Abraão, como sendo o cordeiro da promessa. Eu sou ele. O que ficava muito difícil para os judeus acreditarem. Não há possibilidade de se crer em Deus sem o consentimento total do Espírito do Senhor. É ele quem opera tanto querer quanto o efetuar. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não há possibilidade de enganar o Senhor quando se adora. Eu já tentei muito isso, não dá certo. Não há possibilidade de falar palavras bonitas e tentar tocar o coração de Deus só porque você está sendo observado. Esse negócio do convívio observado faz com que muitas pessoas creiam que a aparência é mais importante do que a vida do Espírito. Mas não é. A vida do Espírito é mais importante do que todas as coisas. Porque se não houver a mudança acontecendo na adoração por dentro, não haverá mudança por fora. Se houver mudança em nós, dessa adoração, por dentro, ao ponto do Senhor dizer, olha, este é o lugar para o qual eu quero te levar. Essa é a terra que eu te prometi. Este caminho é o caminho que eu quero que você trilhe. E aí, de repente, você diz, mas esse caminho não está legal para trilhar. Eu estou tendo muitos problemas nesse caminho. Não está legal para fazer esse tipo de coisa. Eu não queria fazer isso. Não dá para mim. Até aqui eu consegui, daqui para frente não consigo mais. Este Senhor, que nos deu a sua vida na cruz, e é por isso que a gente adora o Senhor. A gente não adora o Senhor, não é porque a gente conheceu o Velho Testamento e o Novo Testamento e fala de uma história lá em Israel. Nós adoramos o Senhor por sua morte e ressurreição. É por isso. E Abraão já tinha visto essa história no filho dele antes. Então, nessa representação de adoração, não quero me demorar muito,
há uma coisa muito interessante, que é a misericórdia do Senhor doada aos homens por causa desse pacto que ele fez em Abraão. Essa misericórdia do Senhor doada aos homens por causa desse pacto em Abraão é que trouxe a nós a possibilidade de dizer assim: Senhor, eu sou este homem, eu sou esta pessoa sou eu diante de você, nada mais, nada menos. E o Senhor olhar para você e dizer: eu amo você, vou mudar você, transformar você. Vamos andar de mãos dadas? Só não fique com medo. E aí você decide tomar na mão do Senhor e ali você começa uma jornada com Ele. Pois muito bem. Quando Cristo acrescenta essa palavra verdade, antes havia o termo espírito vento, espírito movimento, espírito ar, sopro de vida e todas as outras coisas. Ele acrescenta a palavra verdade. Quando acrescenta a palavra verdade, eu já disse para vocês que ele passa o nosso pensamento por um funil muito difícil, e aí todo mundo, para se achegar a ele, tem que passar por esse funil da verdade, começa a se perguntar: mas qual é o meu caminho com Deus? Como vai se dar o meu caminho com Deus? Um tempo desse, eu estava vendo umas canções em inglês, e aí parei diante de uma música de um cantor muito conhecido dos anos 90, 80 e 90. E ele, já muito doente, quase para morrer, estava cantando uma canção. Eu parei, fui olhar a letra. Eu nunca tinha parado para ver a letra da canção. E aí ele, já bem debilitado, ele tinha, na época, pegado AIDS, e a AIDS estava matando devagar, bem lentamente. Mas ele tinha uma voz, assim, incrível. E ele fala nessa música assim: precioso Senhor, cuida de mim. Eu parei um pouco na letra, eu nunca tinha prestado atenção, eu nunca tinha imaginado que aquela música ele tinha feito para falar com o Senhor. Nunca tinha imaginado nisso. De repente parei: rapaz, eu nunca tinha visto essa música desse jeito. Parei e fui ver lá. E aí estava a frase dele: precioso Senhor, cuida de mim. Para alguém que antes não fazia ideia de quem era o Senhor, e aí diz assim: precioso Senhor, cuida de mim, é o mesmo que dizer: eu entrego minha vida em tuas mãos. No nosso caminho com o Senhor, a gente começa entendendo que não existe outro jeito de viver sem que a gente não entregue a vida a Ele. Não há outra possibilidade. Ele conhece todos os detalhes sobre os homens. Ele conhece que o nosso coração se arrepende ou não, Ele sabe. Deus ouve o coração de uma mãe quando chora, triste porque seu filho está nas drogas. Deus ouve. Deus ouve o coração de um drogado, enfiado na lama, arrependido, com o coração partido. Deus ouve. Deus ouve os soldados chorando na frente de batalha, sabendo que pode não voltar vivo. Deus ouve. Deus ouve o coração de alguém completamente arrependido, posto à miséria, no fracasso, sem nenhuma possibilidade de viver. Deus ouve. E o que é bonito é que esse mesmo Deus que chegou para Abraão e que conversou com ele e que deu testemunho dele também dá testemunho de nós. E quando a gente anda com ele,
Ele fala sobre todo dia quem nós somos. E é preciso fazer isso, porque quando somos pais, a gente faz isso com os filhos. Quando os nossos filhos estão fraquejando, a gente diz: você é filho de fulano de tal. Você é assim, assim, assim. Neto de ciclano. Você é assim, assim, assim. Você não é assim. Você é assim, assim e assim. Todos os dias na caminhada com o Senhor, Ele conhece a nossa dor, a nossa angústia. Ele conhece os nossos desprazeres. Ele sabe de todas as coisas sobre nós. Se você veio hoje perguntar ao Senhor o que você deve fazer e como você deve fazer, lembre-se, é impossível agradar a Deus sem fé. Tenha fé no Senhor. Comece tendo fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso dizer, sem fé é impossível adorar a Deus. Que a sua vida seja uma eterna adoração ao Senhor. Que você se lembre, lá onde você está, todo santo dia, o Senhor como Pai te vê e te vê em secreto. Que o Senhor te abençoe desde já. Que Deus abençoe todos. E eu me sinto muito honrado por ter hoje aqui, vindo aqui, dizer para os irmãos o quanto o Senhor é bom, o quanto Ele é digno e fiel. Ele não é digno simplesmente porque dizemos que Ele é digno. Ele é digno e fiel porque, de verdade, Ele é fiel. E mostra isso todo santo dia. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, hoje e sempre. Eu agradeço. Obrigado. Desculpe o tempo. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. E quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tem, cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo o tempo cantar da bondade. És fiel. És fiel em todo o tempo. Todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, cantarei
vontade de Deus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, árvore da vida.
és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Um dia o Senhor vai retornar e Ele vai chegar e perguntar onde estava o povo que falava teu nome, que cantava, que pregava, e os que ouviam a palavra, os outros que participavam. Aí nós veremos face a face como Ele é. Tem uma canção bonita que eu acho linda, essa canção, que é uma canção de Sandy Patch, dos anos 80. Quase tudo que eu penso está nos anos 80, meu Deus, estou ficando velho. Então, a canção de Sandy Patch e de um outro cantor chamado Wayne Watson, ela diz: sim, eu espero por esse outro tempo, outro lugar, em que os meus sonhos e as minhas esperanças, elas serão todas dissipadas quando eu focar o meu olhar em Jesus. Então, tem uma canção que diz assim, ó: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando e o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem buscar. Graça maravilhosa, suprema graça, graça divina, graça, Jesus é a graça, eterna graça, que pode salvar. A tua graça, Senhor, é o meu sustento. A tua graça, Senhor, me faz ser tão feliz. A tua graça, Senhor, firma os meus pés na rocha eterna. Tua graça é mais que a vida, Senhor. Nada vai me separar do teu amor eterno que me fez salvar. Nada poderá valer mais que tua graça, amiga, que me faz viver. Graça maravilhosa, suprema graça, graça divina, graça, Jesus.
graça, a eterna graça que pode salvar. A tua graça, Senhor, é o meu sustento. A tua graça, Senhor, me faz ser tão feliz. A tua graça, Senhor, firma os meus pés na rocha eterna. Tua graça é mais que a vida, Senhor. Lembre-se, a adoração é de todo o coração. Adoração não é uma música. Adoração não tem a ver com uma vontade. Adoração é muito mais do que esses estados. Adoração é este viver no Espírito. Adoração é embrulhar-se nele, é estar enlaçado com ele, é estar guardado neste abraço do Senhor. Isso é adoração, conviver com Deus todo santo dia. Quando entendemos este propósito, sabemos para onde nós devemos ir e para onde o Senhor quer nos levar. Todo santo dia, o Espírito diz: hoje vou crucificar você um pouquinho mais. Onde está a sua cruz? Como um pai pergunta para o filho: cadê o seu brinquedinho? O Senhor nos pergunta: onde está a sua cruz que eu dei para você? E aí você diz: aqui está a minha cruz, Senhor. Ele diz: tá bom, me dá a sua mãozinha. Aqui está a minha mãozinha, Senhor. Muito bem. Aqui está a minha palavra. Onde está a sua mãozinha? Vou pregar a sua mãozinha. Depois ele chega de novo. Onde está a sua outra mãozinha? E você diz: está aqui, Senhor, servindo você. Ele diz: me dá aqui sua mãozinha. Você confia em mim? E você diz: confio, Senhor. Ele diz: vou pregar a sua mãozinha. Depois ele diz: onde estão os seus pezinhos que me servem? E você diz: está aqui, Senhor. Ele diz: também vou pregar os seus pezinhos. E assim nós vivemos pela graça do Senhor, crucificados com Cristo. A tua graça, Senhor, é o meu sustento. A tua graça, Senhor, me faz ser tão feliz. A tua graça, Senhor, firma os meus pés na rocha eterna. Tua graça é mais que a vida, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, obrigado por esse dia. Te agradecemos por tudo. Que o Senhor abençoe cada coração aqui que ouviu. Que o Senhor seja glorificado todos os dias. Que a tua palavra esteja em nosso coração todo dia. Que a tua graça nos visite todo dia, ao deitar e ao levantar. Que a tua voz esteja em nosso coração, nos dizendo para onde ir, o que fazer, de acordo com a tua vontade santa e soberana, de fazer sempre o que é melhor, sempre o que é melhor.
Que a tua graça, Senhor, esteja na tua igreja, em nome de Jesus. Amém.